Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do canal É Seu por Direito e hoje nós vamos comentar a decisão que fez com que o Alexandre Frota perdesse o seu processo que ele pedia indenização. Põe a vinheta aí! É seu por direito. Antes de entrar no assunto propriamente dito, vou lembrar vocês, né? Porque a gente não pode esquecer, se inscreva no nosso canal, né? Se você ainda não está inscrito, se inscreva, né? Não esquece aí do sininho. E agora, né, para reforçar, as perguntas elas serão feitas por meio de vídeo perguntas. Não esqueçam de gravar ali, ó, na horizontal, tá certo? Seu vídeo, mande para nós. O número aparece aqui, ó, o número do WhatsApp, para que você mande para o nosso canal as suas perguntas. E aí a sua pergunta poderá aparecer aqui já emendada com a resposta no nosso canal, para que todos os nossos telespectadores, vamos chamar assim, porque eu sou de outra geração, né, possam ver a sua pergunta e acompanhar a resposta. É um prazer ter você aqui no canal, tá certo? Obrigado, não esqueça de fazer o seu vídeo, né, bonitinho ali, tá certo? E mandar pra gente, tá bom? Então tá, o assunto de hoje é o seguinte, né? Criou-se aí um grande tumulto, né? Uma disputa ideológica de um lado e do outro ali, as pessoas se engalfinhando por conta de uma situação que em tese parecia super tranquila pro direito, mas virou ali um montão de coisa misturada, né? E que situação foi essa? O tal Alexandre Frota, ator, o ex-ator, não sei direito, né? Não sei se ele é ator ou ex-ator, mas eu sei que ele fez alguns filmes, né? Enfim. E aí esse Alexandre Frota, ele num determinado programa de televisão, ele fez comentários, né? Que havia estuprado uma mãe de santo e além de ter feito comentário que levou a plateia lá aos risos e tudo mais, né, numa emissora de televisão, fez esse comentário fazendo lá apologia ao estupro, ou seja, ele confessou que praticou um estupro e depois fez apologia a esse crime de estupro. E na sequência, como esse vídeo gerou enorme repercussão, ele foi desmentir, disse que não era assim, que era uma história, era comédia, enfim, né? E na sequência, esse ator polêmico, né, compareceu na secretaria no município, no estado, no Ministério da Educação, ele compareceu lá para dar a sua contribuição no Ministério da Educação de como educar as crianças, né, de como educar os jovens e adolescentes com toda a experiência que ele possui na área, né, de psicologia, pedagogia e tal, é um cientista, né? E aí ele, né, foi até lá, o ministro o recebeu, isso também foi amplamente divulgado pela imprensa. E na ocasião, né, durante a divulgação desse episódio, né, vou chamar de episódio para não dar outro nome, né, foi um repórter questionou uma ex-ministra do governo Dilma Rousseff, a ministra Eleonora, que ela era ligada, aliás, ela foi ministra do Ministério da Igualdade das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Um repórter questionou o que ela achava da participação do Alexandre Frota no atual governo e ela achou, né, não vou reproduzir ipsis literis o que ela disse, até porque não parece uma ofensa, mas ela disse algo do tipo que achava estranho, dadas as circunstâncias e esse episódio específico que eu acabei de narrar, que o Alexandre Frota tivesse de fato alguma contribuição para dar ao Ministério da Educação. Isso foi o suficiente para ele se sentir ofendido e ajuizou contra a ministra Eleonora um processo pedindo uma reparação por dano moral, né? Ele pediu essa reparação por dano moral, o judiciário, né, a juíza que deu a sentença, acolheu o pedido dele e condenou a ministra a pagar uma indenização de R$10.000 de dano moral em razão dos danos morais que ele supostamente havia sofrido, né? Por conta dessa entrevista que a ex-ministra, né, havia concedido. E aí o que aconteceu? Ela recorreu, né? E depois do recurso interposto, foi lá para o colégio recursal, que era um processo que tramitava no juizado especial. E no dia do julgamento, todo mundo deve ter acompanhado aí pela internet, foi um bafafá só, manifestantes de um lado, do outro, o tal Alexandre Frota querendo agredir as pessoas na entrada do fórum João Mendes e tal, uma coisa horrorosa. Enfim, saiu o julgamento, acórdão lindo,
né? Lindo o acórdão. Um acórdão é quando um colegiado, né, mais de um juiz, né, eles juntos, né, decidem lá uma determinada causa, né? Então eles têm um acórdão, né, que é uma decisão colegiada, e o acórdão, né, absolvendo a ministra, né, diz que a sentença da juíza de primeiro grau foi rasa, que significa que ela tinha a profundidade de um pires, né, a sentença, porque toda decisão judicial ela deve ser fundamentada, ou seja, o magistrado que determina, que dá uma sentença, ele precisa explicar os fundamentos, e o colegiado entendeu que aquela sentença lá de primeiro grau não estava bem explicada, né, e não estava mesmo. Né, ele colocou, inclusive, o tribunal, o colegiado colocou que, né, embora haja essa polarização, ou seja, gente de um lado dizendo que está certo, gente do outro dizendo que está errado, inevitavelmente não dá para fugir da reta que naquele programa de televisão específico, o senhor Alexandre Frota, sendo verdade ou não o que ele disse, ele ofendeu milhares de mulheres, ofendeu uma religião inteira, né? E aí ele se dizer ofendido por uma coisa que ele disse não é razoável, né? Então, assim, o colegiado, né, além de afastar a possibilidade de indenização, deu uma aula de cidadania, ao passo que explicou para as pessoas o seguinte, né? Quem é o Alexandre Frota para pedir uma indenização por dano moral, considerando os fatos que ele mesmo praticou? Aquele que deu aso à situação, aquele que deu causa à situação, não pode exigir uma indenização por dano moral, porque não dá para dizer que ele não disse aquilo. Não dá para dizer que, na verdade, ele não tem ofendido um número indeterminado de mulheres, um número indeterminado de pessoas que são, né, que professam aquela religião a qual ele se posicionou, né? Então, portanto, o tribunal, né, representado pelo Colégio Recursal, deu uma decisão lindíssima, né, que explicou muito bem isso, né, afastando a indenização, tá certo? E, para nossa surpresa e curiosidade, eu não vou reproduzir aqui, mas o senhor Alexandre Frota saiu lá do prédio do Fórum João Mendes, ofendendo o juiz. Né? Se você der uma busca no Google aí, muito simples, você vai ver o que foi que ele falou com relação ao magistrado que foi o relator, né, dessa decisão, que os demais juízes concordaram, fazendo uma ofensa direta ao juiz que deu a decisão, né, que é algo também absolutamente inaceitável. Eu espero que ele responda por isso, francamente, espero, porque, como já dissemos no passado, a Constituição permite a liberdade de expressão, mas não permite a ofensa, tá certo? Então, comentada a decisão, esse é o nosso canal, é seu por direito, continue nos acompanhando, um abraço e até breve.